Bom dia, telespectadores. Eu sou o Dr. Enzo e, juntamente com o programa Livre RO, a OJ Advocacia estará com o Momento Jurídico que será apresentado semanalmente, vindo esclarecer sobre dúvidas ou os casos mais comuns que vêm prejudicando a população ouropretense. Estamos nessa parceria aí, visando o benefício da população que muitas vezes não entende alguns direitos mínimos, mas que causam grande transtorno se não forem respeitados. Então, nessa parceria com o Crescencio Jornalista e com o programa Livre RO, estaremos aí podendo dar todo o auxílio e poder dar toda a informação que seja pertinente e útil à população de Ouro Preto. Bom, iniciando nesse nosso primeiro programa, eu quero falar sobre algo que vem tirando a paz de todo público ouropretense e que vem gerando desespero, principalmente na população de baixa renda, que chama-se recuperação de consumo. O que trata da recuperação de consumo? A Energisa, juntamente com seus prepostos, tem visitado as casas e padrões e feito inspeções onde supostamente encontra irregularidades, seja por desvio de energia ou seja pela deteriorização dos seus relógios medidores. O que seria a deteriorização? Um relógio que fica velho e começa a funcionar de maneira ineficaz, não medindo corretamente a sua fatura. O que ocorre? Em vez de simplesmente consertar o seu problema, que é a obrigação objetiva da Energisa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a Energisa faz a sua média e cobra esse valor não faturado do consumidor. Diante disso, o consumidor é pego de surpresa com valores exorbitantes, muitas vezes ao menos ele nem sabia que existia essa irregularidade no seu relógio medidor de energia e é pego de surpresa. Ele ainda tem a opção de entrar com recurso administrativo junto à Energisa, mas em contrapartida 100% dos recursos são indeferidos, ou seja, o consumidor não tem para onde correr. Considerando ainda que sejam consumidores com alto grau de instrução, já não tem essa defesa a seu favor. Então imagina aquelas pessoas com mais situações vulneráveis, hipossuficientes, tal qual como os idosos, analfabetos e semi-analfabetos. Eu quero mostrar então alguns pontos que a Energisa vem falhando de maneira padrão e que já foi rebatido nos tribunais superiores, mas ela continua agindo. São as falhas que ela comete na hora da inspeção. Ao chegar na sua residência, ela vai emitir um documento chamado TOI. O que seria o TOI? Termo de Ocorrência de Inspeção. Juntamente com 2 funcionários e um engenheiro, eles vão emitir o TOI, que seria este documento. Se vocês puderem ver, um documento igual a esse, que é onde vai constar a suposta irregularidade e o endereço, os dados da titular da unidade consumidora. Qual é o primeiro erro que é apontado aqui? Primeiramente, o STJ reconheceu que mesmo que você esteja presente na elaboração desse TOI, se torna irregular. Pois você, cidadão comum, não tem especialidade, você não tem técnica para trabalhar com eletricidade, com materiais elétricos, ou seja, não tem como dizer que você acompanhou, que foi acompanhado e que você confirma que há irregularidade, pois você não possui o conhecimento técnico, ou seja, a empresa abusa da sua vulnerabilidade e empurra para você ali o que ela diz que é. Fala, se é um gato, ela já vai falar, é um gato e pronto. E já faz você engolir e depois assinar. O STJ já tem entendido, nosso Superior Tribunal de Justiça, já tem entendido que é irregular essa prática, pois o consumidor médio não tem conhecimento técnico das redes elétricas. Segundo ponto, ainda que haja uma irregularidade, ainda que você tenha feito essa irregularidade, não quero acusar ninguém, o TOI precisa ser assinado por você ou um morador da residência titular, o titular da conta. Então muitas vezes eles pegam esse TOI sem assinatura ou então pede para um terceiro qualquer na rua que desconhece toda a situação e assina e já considera como válido, o que já causa anulidade, ou seja, você, o titular da conta de energia é quem tem que assinar esse TOI. Outra pessoa assinou, ele é nulo, pois entra
no cerceamento de defesa, vai contra o princípio da ampla defesa e do contraditório constitucional. Após a elaboração desse TOI, que muitas vezes eles não vão te informar o que é, às vezes eles nunca chegam e falam, olha, nós viemos fazer uma inspeção por conta de irregularidade, ou eles também não chegam e falam, ó, a gente recebeu denúncia de irregularidade. Eles sempre falam que vão trocar o medidor, que vão fazer uma manutenção de praxe, que vão fazer uma vistoria comum, rotineira, tal. Aí onde passa alguns meses você recebe o quê? A carta ao cliente. Essa carta ao cliente é onde vem descrito a data em que foi realizado o TOI, o suposto problema que foi encontrado e, logo atrás, uma intimação para que, caso você queira participar da perícia do relógio, vem a data para você participar. Porém, essa perícia é realizada em Porto Velho. Será que é todo cidadão que pode sair daqui de Ouro Preto para ver uma perícia em Porto Velho? E ainda que pudesse, não ter o conhecimento técnico para estar lá e participar de tal perícia. E ademais, o que vem aqui? A cobrança dos meses que eles supostamente alegam que você está devendo, que não foi faturado por conta desse desvio ou desse problema. Então aqui nós chegamos no segundo ponto. Temos aqui esse caso dessa cliente, que foi cobrado o valor de R$ 1.890, que segundo eles foram referente a desvio de 6 meses. Porém, o cálculo que eles têm apresentado padrão tem sido errôneo, pois a média que eles têm utilizado é o quê? Eles pegam da data anterior a que foi feito a inspeção, pegam as 3 faturas maiores, né, os 3 maiores fatores e tiram uma média, ou seja, tudo para aumentar o valor e fazer você pagar mais. Até mesmo se você realmente deve isso, se você fez esse problema, se você agiu para que houvesse o desvio, eles fazem de tudo para pagar mais. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal que está acima de qualquer resolução da ANEEL, entende, defende e determina que seja a média melhor para o consumidor. Ou seja, em vez de pegar a média dos 3 meses maiores anterior à inspeção, é necessário, após a inspeção, esperar passar-se 3 meses. Aí sim tirar uma média e fazer o cálculo. Logo, se o cálculo foi feito com a média dos 3 meses maiores anteriores, o cálculo também já é nulo, já é inválido e você está sendo cobrado indevidamente. Outro ponto interessante é o consumo, que não altera. Ou seja, o que eu quero dizer? Eles alegam que você fez o gato, que você realizou o desvio, que você cometeu o crime ali, o ilícito, e trocam o relógio. Porém, o seu consumo não altera. Por exemplo, se está vindo R$200 a sua fatura esse tempo todinho, eles alegam que tem uma irregularidade, eles trocam o relógio, mas continua vindo R$200 do mesmo jeito. Ou seja, isso só comprova que não havia irregularidade no seu padrão e ainda assim eles cobram essa recuperação de consumo. Então é mais uma nulidade a ser notada, ajeitada e requerida. E para finalizar, a recuperação de consumo eles alegam por 2 situações. Ou por desvio dos fios, que é o conhecido gato, no vulgo falando o gato, ou por deterioração de medidor. O medidor é a deterioração, como já disse, relógios muito velhos, antigos, velhos que param de funcionar, tal como um relógio de pulso. Vai chegar o momento que ele vai começar a marcar as horas ruins. Então o relógio medidor também vai chegar o momento que ele vai parar de faturar corretamente. É o momento onde vai haver essa diferença de fatura. Porém, logicamente, a resolução da ANEEL, assim como o Código Consumidor, coloca a responsabilidade total sobre a manutenção dos relógios, visto que os relógios pertencem à própria Energisa, que eles façam essa manutenção. Então, se a recuperação de consumo se deu por conta de um relógio danificado, a responsabilidade é da Energisa. Então, de cara, não pode ser cobrado, mas ainda assim eles cobram.
E voltando à questão do desvio do gato, tem que haver a cobrança correta, do cálculo correto, caso o gato tenha sido feito, e na assinatura do TOI tem que estar presente o dono da unidade consumidora. E tem que estar presente a assinatura dele ou de algum habitante da casa, que comprove que mora ali na casa e não de terceiros. Então, diante dessas irregularidades, o que a gente aconselha ao consumidor, primeiramente procurar, observando qualquer uma dessas irregularidades, primeiramente procurar o escritório da Energisa, fazer o seu requerimento, apontar essas irregularidades. Caso de indeferimento, que é o que a gente tem visto sempre, procurar um advogado ou a defensoria pública ou qualquer junta jurídica para que possa correr atrás dos seus direitos. Então, este foi o nosso primeiro momento jurídico do mês. Espero que a nossa parceria se estenda por muito tempo. Eu agradeço a presença e a audiência de todos. Tenham todos um bom dia.